5 exercícios de força. 30 dias. Sua sensibilidade à insulina melhora de forma mensurável. Não é papo de vendedor, é o que a fisiologia mostra. E eu vou te explicar exatamente por quê. É isto que está acontecendo no seu corpo agora. Você perceba ou não. Suas células musculares desenvolveram um problema de fechadura e chave. A insulina chega à porta com uma entrega de glicose, bate educadamente e a porta não abre. Então, o pâncreas faz o que qualquer sistema sobrecarregado faz: manda mais insulina. Mais batidas e nada. A glicose no sangue continua alta e agora seu pâncreas está trabalhando dobrado, como um segurança tentando fazer 300 pessoas passarem por uma porta feita para uma. É aqui que a coisa fica interessante. O tecido muscular, aquilo que você vai treinar, é de longe o maior consumidor de glicose do seu corpo. Cerca de 80% do descarte de glicose acontece no músculo esquelético. Isso significa que quando você constrói e ativa esse tecido, não está só ficando mais forte, está instalando novas fechaduras que de fato funcionam. Um estudo de 2019, publicado na Diabetes Care, mostrou que apenas 8 semanas de treino progressivo de força reduziram o HOMA-IR, a medida clínica padrão de resistência à insulina, em 25% em homens com síndrome metabólica. 25%. Sem mudar uma única coisa na dieta. Esse número importa, porque mostra que a solução não depende só do que está no seu prato. E aqui está o tamanho do problema. A resistência à insulina não avisa quando chega. Ela se instala em silêncio por anos e depois te entrega um diagnóstico: diabetes tipo 2, gordura visceral que não vai embora, energia que despenca às 2 da tarde todos os dias, como se alguém tivesse cortado a luz. Não estou aqui para te diagnosticar, mas vou te mostrar os 5 exercícios de força que a pesquisa aponta como os mais eficazes para mexer nesse marcador. E mais adiante, neste vídeo, vou te contar a variável de treino que a maioria dos homens ignora e que decide se isso tudo realmente funciona. Não pule para o fim. A ordem importa. O agachamento é o exercício metabolicamente mais exigente que você pode fazer com barra. Quadríceps, posteriores de coxa e glúteos juntos representam cerca de 40% de toda a sua massa muscular esquelética. Quando você coloca esse tecido sob carga e tensão, algo importante acontece no nível celular. Suas células musculares ativam transportadores GLUT4. Pense neles como uma segunda porta de entrada para a glicose, uma que nem precisa da insulina para abrir. A própria contração muscular é a chave. Um estudo de 2013, no Journal of Applied Physiology, mostrou que uma única sessão de treino de força aumentou a translocação de GLUT4 em até 40% no músculo esquelético. Uma sessão, sem remédio, só carga mecânica. 3 séries de agachamento, 2 vezes por semana, não são vaidade. São infraestrutura. Se o agachamento é o movimento mais exigente para o metabolismo, o levantamento terra é o mais honesto para o corpo inteiro. Ele não deixa você compensar. Sua cadeia posterior, glúteos, posteriores de coxa e eretores da coluna, ou produz força, ou a barra fica no chão. Ponto. Mas aqui vem o detalhe decisivo. O padrão de dobradiça de quadril ativa grupos musculares que costumam ficar cronicamente subativados em homens que trabalham sentados, o que, depois dos 40, significa a maioria. Seus glúteos não são só estética, são um grande depósito de glicose. Quando entram em dormência, sua engrenagem metabólica começa a se enferrujar em silêncio, como um carro largado num terreno por 10 anos. Você só percebe quando tenta ligar o motor. Um estudo de 2020, no European Journal of Applied Physiology, mostrou que exercícios dominantes de cadeia posterior geraram melhoras significativamente maiores nos níveis de insulina em jejum, em comparação com movimentos de cadeia anterior,
ao longo de 12 semanas. Puxe do chão 2 vezes por semana. Seus glúteos vão lembrar para que servem. Quase ninguém fala da caminhada do fazendeiro. Isso é um erro. Você pega 2 halteres ou kettlebells pesados. Anda. Só isso. Parece simples até demais. E, ainda assim, de algum jeito, a maioria dos homens ao lado do suporte de halteres nunca faz. O que está acontecendo de verdade? Sua pegada, antebraços, trapézio, core e cada músculo estabilizador que você nem lembrava que existia ficam sob tensão isométrica contínua o tempo todo. É um evento metabólico de corpo inteiro, disfarçado de passeio. Contração sustentada ao longo do tempo, o que os fisiologistas chamam de tempo sob tensão, é um gatilho central para ativar a AMPK. A AMPK é a enzima que funciona como um desvio da insulina. Pense nela como uma chave mestra que o corpo guarda trancada para emergências. Ela abre canais de transporte de glicose quando a chave normal da insulina falha. Uma revisão de 2017 na Cell Metabolism identificou a ativação da AMPK como um mecanismo central pelo qual o exercício reduz a glicose no sangue de forma totalmente independente da insulina. Termine cada sessão com 3 séries de 30 metros de caminhada carregando peso. Não é bonito, funciona. Deixe um comentário agora. De onde você está assistindo? E qual é a coisa sobre resistência à insulina que você gostaria que alguém tivesse te explicado antes? Treino de força para a parte superior do corpo costuma ser deixado de lado em discussões metabólicas. Isso é um erro baseado na ideia de que só os grandes grupos musculares da parte inferior importam. Eles importam mais, mas não contam a história toda. O desenvolvimento acima da cabeça recruta ombros, tríceps, parte superior das costas e, o mais importante, o core inteiro, que precisa travar com força para estabilizar a coluna sob carga. É muito mais tecido muscular do que a maioria das pessoas imagina. Mas aqui é que fica interessante. Já se observou que o treino de membros superiores melhora especificamente a sensibilidade hepática à insulina, ou seja, a forma como o fígado responde à insulina. Seu fígado gerencia cerca de 30% da sua glicose. Se ele é resistente, o sistema todo paga uma taxa a cada refeição. Um estudo de 2021 na Frontiers in Endocrinology mostrou que combinar treino de força de membros superiores e inferiores produziu reduções maiores na hemoglobina glicada, o marcador da média de açúcar no sangue, em 3 meses, do que treinar só a parte inferior. A diferença foi relevante. Redução de 0,4% contra 0,2%. Não parece enorme, mas no nível clínico é a diferença entre uma conversa e uma receita. Não pule os movimentos de empurrar. Seu fígado está prestando mais atenção do que você. O levantamento terra-romeno é a ferramenta mais subestimada desta lista inteira. É um movimento de dobradiça do quadril com descida controlada. Você desce devagar, sente o alongamento e a carga nos posteriores da coxa. Depois, volta subindo com força. A descida lenta é o ponto central. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo de fato. As contrações excêntricas, a fase de alongamento e descida, recrutam mais fibras musculares e remodelam mais o tecido do que a fase de subida sozinha. É essa remodelação que gera, ao longo de semanas e meses, melhorias duradouras na densidade dos receptores de insulina. Mais receptores. Sinal melhor. A porta abre com mais facilidade. Cada repetição lenta e intencional é como recalibrar uma fechadura emperrada há anos. Você não está só movendo carga, está reiniciando o sistema. Um estudo de 2018, publicado em Medicine and Science in Sports and Exercise, mostrou que um treino com ênfase excêntrica gerou uma melhora 31% maior na sensibilidade à insulina em 6 semanas, comparado a protocolos padrão de força. Mesmos exercícios. Fase de descida mais lenta. Resultado:
claramente diferente. 3 segundos descendo em cada repetição do terra romeno. O desconforto é o mecanismo, não o efeito colateral. Agora veja como 5 exercícios em 30 dias ficam na prática. Agachamentos e levantamento terra, 2 vezes por semana. Desenvolvimento acima da cabeça e levantamento terra romeno 2 vezes por semana. Caminhada do fazendeiro no fim de cada sessão. Só isso. Nada de equipamento exótico. Nada de 2 horas por treino. A pesquisa não exige heroísmo. Exige consistência e sobrecarga progressiva. O que me leva à variável que eu prometi, a que a maioria dos homens ignora. Sobrecarga progressiva. Se a carga não aumenta ao longo de 4 semanas, o estímulo para de mudar. E se o estímulo para de mudar, sua sensibilidade à insulina para de melhorar. Seu corpo é brutalmente eficiente. Ele se adapta exatamente ao que você entrega. E nada além disso. Então entregue mais. Some 2 quilos. Some uma repetição. Anote. Esse único hábito separa os homens que veem resultado dos que se perguntam por que nada mudou. Se isso foi útil, inscreva-se. Tem mais disso toda semana. Comece com a sessão 1 ainda esta semana. Não na próxima segunda, não depois das festas. Esta semana. Porque a sua resistência à insulina não tira folga, e você também não deveria.